Voltamos, pessoal. Vou aguardar um pouco vocês entrarem. Deixa eu ver se eu coloco aqui informação. Olá, Carlos já está aqui. Lucas, Katsavash. Tudo bem, pessoal? Eu já chamo o Carlos. Eu acho que primeiro eu gostaria de falar um pouco sobre o que estamos fazendo aqui, né? Afinal, é... esperar também um pouco o pessoal chegar, né? Para quem não me conhece, meu nome é Amanda Fernandes, eu sou uma das fundadoras da LAF, e a proposta da LAF é justamente propor uma discussão das práticas filosóficas de modo intercultural, e um dos nossos projetos é o Filosofia na Pandemia, em que a gente discute esse momento tão desafiador que estamos vivendo desde uma perspectiva intercultural. A primeira edição foi mês passado, com um professor aposentado, terapeuta holístico, José Ramos, que ele discutiu com a gente suas perspectivas do momento que estamos vivendo. Inclusive, ele disponibilizou livros que ele publicou recentemente e nos anos anteriores também, que estão de alguma forma relacionados com temas de saúde, bem-estar, desde uma perspectiva filosófica, e eles estão disponibilizados na Amazon e estavam gratuitos. Eu não sei se ainda estão, mas procurem se vocês têm interesse. Se vocês não viram Filosofia na Pandemia um com o professor José Ramos, ele está aqui no nosso IGTV e também está no nosso canal do YouTube. Oi, Diogo. Oi, Lucas. Eu já disse oi. Oi, João. Eu vou chamar o Carlos, tá? E vou apresentá-lo a vocês. E a gente pode começar. Oi, Carlos. Tudo bem? Você consegue me ouvir? Consegue me ver bem? Consegue me ouvir, Carlos? Tá cortando um pouco para mim. Parece que o Carlos está com problema de conexão. Vocês conseguiram ouvir o Carlos ou não? Ver se ele volta. Bom, Carlos Barbosa, professor da Colômbia. Ele é nosso vice-presidente da LAF. Ok, Lucas, obrigada. Eu não consegui ouvir nada, Lucas. Lidando com a técnica, e agora? Ok, Daniel. Vamos ver se ele volta. Carlos, tudo bem? Não, tudo bem.
Bom, Carlos Barbosa, doutor em filosofia pela Universidade Pompeu Fabra. Tá falando desde a Colômbia, com horário diferente. E aí, você consegue me ouvir, Carlos? Agora eu consigo. Eu também consigo te ouvir. Como Ok, a perfeito. gente já passou um pouco do tempo, eu vou passar a palavra para você, tá bom? É, então, fique à vontade. E logo a gente abre para perguntas. Ih, travou de novo. Estou aí. Acho que tem problemas também. Estou com problemas de conexão. Sim, agora eu te escuto bem, Carlos. Ok, perfeito. Então, o Carlos está aqui com a gente para falar sobre vulnerabilidade nesse período tão difícil que vivemos. Vou dar a palavra para Hum, você e fique à vontade, já que a gente já passou um pouco do tempo. obrigado. Enquanto isso, vocês podem mandar perguntas. Então, uhum. Depois de todas essas dificuldades, esperemos que já seja coisa do passado. Então, a ideia hoje é precisamente levantar esta questão. É a questão da vulnerabilidade humana e como se levanta desde o contexto da atual pandemia. É porque acho que a situação atual precisamente revela questões que estavam ocultas, que não eram visíveis no nosso cotidiano. Então, para isso, eu vou falar de três coisas. São três pontos, basicamente. O primeiro é o que poderíamos chamar de cultura anestésica. O segundo é a questão do poder humano, da capacidade humana. E a terceira questão é a questão da vulnerabilidade epistêmica. Isso quer dizer, eu vou explicar depois o que é isso. Então, para falar primeiro, a questão da cultura. O ponto a pandemia parece revelar situações que eram impossíveis. A gente confiava, por exemplo, a gente acreditava, podemos ter problemas, podem acontecer coisas, mas o mundo mais ou menos está aí. O mundo tem uma estrutura fixa, não vai se, não vai se bagunçar. Quer dizer, a comida vai chegar às prateleiras dos supermercados, as infraestruturas urbanas vão estar funcionando normalmente. Coisas assim, no nosso momento, nesse ano já é mais difícil de dizer, tranquilo, o mundo não vai se bagunçar, tudo vai dar certo, a estrutura vai dar certo. Podemos ter problemas, mas a infraestrutura geral vai se manter. Agora não é tão claro. Mas, claro que isso quer dizer que agora somos vulneráveis. Podemos formular a questão desse jeito. É como agora somos mais vulneráveis. Mas é aí onde eu quero perguntar. Quando não fomos vulneráveis? Quer dizer, é uma questão diferente dizer não éramos vulneráveis, agora somos. É muito diferente dizer éramos vulneráveis o tempo todo, só que não sabíamos. É a primeira tese que eu quero levantar. Por que é que não sabíamos? É precisamente porque toda essa infraestrutura, principalmente urbana, é uma infraestrutura que nos prepara para a anestesia, é uma estrutura anestésica. E isso se vê em todos os níveis. Por exemplo, eu estou com dor de cabeça, eu pego um remédio, eu pego uma pílula e já está fora dor de cabeça. Eu não gosto de alguém nas redes sociais, então eu só bloqueio, tá? Pronto. Assim, sempre, agora mais, neste século, mais do que no passado, é uma cultura que nos permite nos distanciar da dor, das incomodidades, do inconfortável, do desconfortável. Então, na verdade, isso nos engana.
No fundo, o que acontece é que é uma cultura, poderia-se falar de uma cultura inteira da anestesia, uma cultura anestésica que precisamente nos dispõe para não ter que confrontar a nossa vulnerabilidade interna, a nossa vulnerabilidade intrínseca, seria melhor dizer. Então, esse é o primeiro ponto. Na atual circunstância de pandemia, agora com uma situação econômica global muito problemática, já existem pronósticos de que a economia mundial vai entrar, e está entrando possivelmente já, numa recessão que vai ser pior do que a grande crise mundial de 2008. Então, possivelmente, a pior crise econômica mundial desde 1929. Então, nessas circunstâncias, é que se levanta a questão agora, é que não é coisa para mim de que não éramos vulneráveis, e é agora que entramos numa etapa, num estágio de vulnerabilidade. É que já éramos vulneráveis, já éramos dependentes de muitas circunstâncias, de muitas variáveis, muitas coisas que podiam se desorganizar, mas não sabíamos, não éramos cientes. Agora, a crise é precisamente uma oportunidade para entender que, no fundo, a vulnerabilidade não é uma questão que pode aparecer ou não aparecer, mas que é uma constante na vida humana. Uhum. O mesmo fato de sermos humanos significa que somos animais, somos criaturas animais também. Isso nos faz vulneráveis. Então, é a primeira coisa que eu queria dizer. Agora, o segundo ponto tem mais a ver com a maneira, com o jeito de nos relacionar com a nossa vulnerabilidade. Se a questão é que isso está aí, então como nos relacionamos com a vulnerabilidade de uma maneira mais... de alguma maneira, porque no caso era que antes não estávamos tão preparados para isso, era mais questão de como combater, como vencer a vulnerabilidade, mas existe a possibilidade, é uma coisa que possivelmente não se possa demonstrar, mas existe a possibilidade que essa vulnerabilidade não seja, não se possa vencer. Quer dizer, a nossa mesma condição de seres humanos nos subjuga a vulnerabilidade, os limites. Se isso é assim, então a questão não é como vamos vencer a vulnerabilidade, mas como nos relacionar com a nossa própria vulnerabilidade. Uma maneira, isso supõe, então, pressupõe não desconhecer, não desconsiderar que somos vulneráveis. Então, aí, nesse caso, eu queria levantar uma resposta, formular uma resposta a essa pergunta em termos de dois filósofos japoneses contemporâneos. Um é Tanabe Hajime e o outro é Nishitani Keiji. Tanto no Tanabe como no Nishitani é central a questão dos limites das capacidades humanas. Eu poderia dizer que o que eu vou dizer está em Nishitani, também está no Tanabe, mas eu vou me focar na terminologia de Tanabe, que eu acho muito clara para esse ponto em particular. Então, a questão é que Tanabe pensa a vulnerabilidade, os limites das capacidades humanas em termos de poder, termos de próprio poder e outro poder. Poderíamos dizer o próprio poder pode se definir como as nossas próprias capacidades. O meu próprio poder é a minha capacidade de agir no mundo, produzir resultados, fazer o que eu quero, fazer realidade as coisas que eu quero. O outro poder seria a realidade mesma, enquanto ultrapassa as nossas próprias capacidades, né? Por definição, então, o outro poder é não só
aquilo que é superior às nossas forças, mas também aquilo que é superior à capacidade de conhecer. Porque, finalmente, a nossa capacidade de conhecer é uma capacidade também. Conhecer é uma faculdade, é uma capacidade humana. Então, poderíamos dizer que outro poder quer dizer a realidade mesma, enquanto ultrapassa as nossas capacidades de controlá-la e entendê-la, de conhecê-la. O caso interessante é que normalmente, mais por influência da civilização ocidental, mas eu acho que isso é uma questão humana, muito humana também. Normalmente, no cotidiano, agimos sobre a base do nosso próprio poder. Quer dizer, não questionamos o nosso próprio poder. Dificilmente a gente poderia viver no cotidiano, a cada passo pensando, será que eu posso fazer o que eu quero? Será que eu vou conseguir comprar a comida hoje? Não se poderia viver assim. De um certo jeito, precisamos não questionar nosso próprio poder no cotidiano. O problema é quando isso chega ao ponto de desconhecer os limites da nossa própria capacidade, aí começam os problemas. Então, eu acho que tem uma representação muito boa disso. Eu acho que não vou conseguir mostrar muito bem, não consigo projetar, só mostrar aqui. Mas isso é aqui um desenho, mostra. Aqui a imagem é a imagem da mãe, não? Não é? Uhum. Mas representa muito bem o caso. Não sei se vê, Eu não consigo dá ver. para ver bem? Não é tão fácil, não? Então vou tentar descrever, mas mais ou menos assim é a história. Uhum. A mãe, vocês conseguem ver? É uma sombra aqui. Okay. E aqui tem um protagonista, é um menino. E aí a mãe, então, cria o menino, ela guia o menino durante todo o caminho, enquanto ele crescer e ascender para o pico de uma montanha. Ela ajuda o menino, quando ele está começando a caminhar, ela ajuda, ela apoia, depois orienta. Ele diz, é para lá, filho, vá para lá. Ele fica cansado, mas ela está aí detrás, ela está atrás aí, também apoiando. E no final, depois de todos esses esforços, o homem já grande chega na cima. E aí ele diz, finalmente eu consegui, eu cheguei e eu fiz eu mesmo. Eu consegui fazer isso eu mesmo. Aí a mãe não diz, como é que é? Eu ajudei. Olha para mim, não. A mãe aí diz, eu não sei como dizer isso em português exatamente. Em inglês seria I'm proud of you. Tenho orgulho de você. Tenho orgulho de você. Sim, é parecido com o espanhol. O espanhol a gente diria estou orgulhoso. Mais ou menos. Não exatamente igual. Tenho orgulho de você. Então, o interessante aqui é que isso me parece uma representação, claro, é uma imagem, mas uma imagem isso não quer dizer que a mãe é o outro poder, não exatamente. Mas acho que é uma imagem poderosa para representar, para apontar isso que seria o outro poder. Aí a mãe é o apoio que eu preciso para poder crescer, para poder caminhar, para poder como dizer, para poder conquistar, ter sucesso na vida. E chega um ponto em que eu consigo os meus objetivos e eu esqueço que a minha mãe foi o apoio que eu precisei. Sem esse apoio da mãe, eu não teria conseguido nada. Então aí é o que eu me engano quando digo eu consegui, eu só, os meus objetivos, sozinho. Não. Aí, nesse caso, interessante que a mãe não é a mãe física unicamente.
Se vamos falar de quais são as condições que me permitem ter sucesso. A mãe, em geral, é a realidade mesma, as condições. Condições que eu não consigo controlar. Uhum. Isso é outro poder. Tem outra maneira de simbolizar, poderíamos dizer isso, por meio dessa imagem daqui. Não dá para ver muito bem, mas vocês conseguem ver aí um túnel, Sim. né? E no final tem uma luz. Vocês poderiam se imaginar caminhando no escuro. No escuro é até difícil saber se o chão continua, né? É como cada passo é um ato de fé, poderíamos dizer. É como, mas você continua caminhando e chega um momento que de longe você vê, chega uma luz e segue a luz. Nesse caso, a questão interessante também é que isso nos permite falar da condição da vida humana quando ela se confronta com o outro poder, com aquilo que é superior às nossas próprias forças. Nos momentos de confronto, nos momentos de dificuldade, quando os planos que tínhamos não dão certo, quando a gente tem dificuldades, nesses momentos é que a gente se confronta com o outro poder como uma ameaça, como aquilo que mostra a nossa dificuldade. Mas o interessante da relação entre as duas coisas, outro poder e próprio poder, é notar como aquilo que pode aparecer como ameaça, como limite, que não só como um limite, mas como ameaça à nossa própria vida, até a nossa vida, ao mesmo tempo é o nosso chão, o nosso ponto de apoio. A realidade mesma nos limita, a realidade mesma é a que nos permite ser o que somos e agir no mundo. Então, qual a ideia de Tanabe? Eu estou simplificando os termos, tem outros termos que Tanabe utiliza aqui, mas para não complicar o tema demais, eu vou diretamente ao ponto, que é qual a alternativa para a vida humana quando você se confronta com esses limites, com o outro poder como ameaça. Aí a alternativa é confiar. É o momento da fé. Eu acho que não existe uma palavra melhor para isso. É o momento da fé. É o momento de continuar caminhando, mesmo que não conseguimos olhar onde que estamos caminhando, se o terreno continua ou não continua, mesmo assim continuamos. E eventualmente encontramos uma luz. Encontramos uma pista, encontramos guia no caminho. Aí, então, eu acho que para o nosso tema, então, o importante é precisamente isso. Para nos relacionarmos com a nossa vulnerabilidade, curiosamente, soa paradoxal, mas o que precisamos é acolher a vulnerabilidade. Ter fé na vulnerabilidade, na própria vulnerabilidade. Soa paradoxal, assim, como é possível. Uhum. Mas precisamente... A gente precisa fazer isso porque é o momento em que o nosso próprio poder encontra o seu próprio limite. Então, se tentamos tornar ao âmbito de nosso próprio poder, vamos fracassar. Nas circunstâncias atuais, claro, aqui estou falando de assuntos que são muito humanos, que é um terreno perigoso, claro, porque aqui estamos falando das crises e dos problemas reais das pessoas, não? Agora temos essa situação, pessoas que não conseguem emprego, pessoas que têm problemas
não só econômicos, mas também de saúde, não. No Brasil agora é um assunto muito, muito delicado, aqui na Colômbia está crescendo isso também, então, eventualmente, muitas pessoas aqui estão afetadas pela pandemia. Não, em alguns casos já estão contagiados, mas em outros casos é que precisam cuidar de familiares, de amigos também que estão doentes. Então, nessa situação, é um terreno perigoso, que é difícil falar. Mas eu acho que a questão é precisamente a situação que nos permite levantar a questão principal, que é essa. Antes de toda essa situação, possivelmente achávamos que podíamos levar a nossa vida, caminhar na vida sem o momento da fé, simplesmente achamos que com o nosso próprio poder podemos resolver os nossos problemas. Mas nas atuais circunstâncias, é o momento que nos mostra que não. E precisamos confiar nos outros. Confiar nos outros que antes, por exemplo, achávamos que os vizinhos eram só os vizinhos, eu não me importo com os vizinhos, que eles façam o que eles quiserem. Mas se eu vou por minha conta, agora isso não é tão fácil assim, né? A gente precisa da ajuda dos outros, da ajuda dos vizinhos, precisa ajudar os outros também. Aí nos damos conta da nossa dependência dos outros. É nessa situação. A própria estrutura do vírus faz a gente pensar sobre essa situação de dependência, né? Porque eu não estou mais cuidando só de mim e da minha saúde, do meu contágio, mas também tenho que pensar nas pessoas que estão à minha volta, nas pessoas que estão na minha cidade, e o próprio vírus demonstra essa relação de dependência e conectividade que compartilhamos, né, na realidade. Não sei se esse é o ponto que você queria ressaltar. É isso mesmo. É muito curioso como isso é mais fácil de detectar no caso de uma sociedade como os Estados Unidos, né? Que é uma sociedade muito influenciada pelo ideal de liberdade individual. Mas aí é que é interessante. O que é preciso para ter liberdade individual? Eu preciso dos outros. Por exemplo, se eu fosse o último homem na Terra, eu poderia dizer que eu tenho liberdade individual. Claro, ninguém me constrange, eu estou completamente livre, mas é completamente inútil. Sem os outros, eu não. Para que vou querer liberdade individual se não estão os outros? Então, nesse caso, nos Estados Unidos, é interessante como muitas pessoas, não é uma maioria, mas é uma minoria importante, que defendem que eles têm a liberdade constitucionalmente protegida, têm a liberdade de não levar máscara. Aí é onde entra o ponto que você dizia, né? É como, claro, eu posso não levar. Não usar. Mas quando eu não levo, claro, quando eu não tenho a máscara, não é o meu problema individual. Eu estou afetando os outros. Uhum. Então, nesse caso, eu não posso falar da minha liberdade individual. Ou me apoiar só em dizer, eu tenho uma liberdade individual de levar ou não levar. Agora, o último ponto, e eu vou mencionar isso muito, muito rápido, é o ponto de a nossa vulnerabilidade não é só questão de ação, é questão de conhecimento também. E na atual situação, isso é especialmente marcante, e poderíamos, por isso, falar de vulnerabilidade epistêmica. E é um ponto que Tanabe tem muito claro, que é a parte teórica da nossa vulnerabilidade é precisamente isso, que a nossa capacidade de conhecer também tem limites e precisamos reconhecê-los para poder ultrapassá-los. Que é tanto como dizer, não somos nós sozinhos que ultrapassamos as nossas dificuldades para conhecer.
É a realidade que nos fornece a possibilidade de ultrapassar, de superar os nossos problemas epistêmicos, as nossas dificuldades para entender as coisas. E é muito importante para entender o que acontece com a pesquisa atual, porque muitas pessoas ficam confusas quando assistem as notícias, veem as notícias e se encontram com que, por exemplo, uns meses atrás, as autoridades diziam não levem máscaras, não precisam se preocupar com a transmissão aérea do vírus. Agora é o contrário, né? Mas, claro, é como dizer, é muito para dizer, mas não, eu achava que essas autoridades científicas sabiam tudo. E agora eu descubro que eles dizem uma coisa no momento, por exemplo, em março, e agora dizem outra. Mas aí isso quer dizer que não estamos cientes que o processo de conhecer um processo precisamente, que muitas vezes um processo muito lento e se precisa tempo. Aí precisamos entender que é uma condição também. É curioso que não é só o nosso desconhecimento de como funciona a pesquisa científica, sino também, às vezes, o excesso de confiança dos mesmos cientistas em suas capacidades de conhecer. E um pouco de humildade é importante, então, para entender que, sim, a pesquisa científica tem limites também. Eu acho que de fato, muito da reação atual contra a ciência, por exemplo, o movimento anti-vacinas ou as conspirações, as teorias conspiratórias de agora, conspiranoicas, como falam às vezes, né? Derivam precisamente de uma imagem que a instituição da ciência projetou para a sociedade como uma instituição infalível, uma instituição que não podia estar errada. E agora é o momento de aceitar, não, isso também tem limites. E na aceitação desses limites está a possibilidade de superar as dificuldades que eventualmente a pesquisa científica pode ter. É também questão de reconhecer que não faz tudo. É questão de saber que, claro, os governos, por exemplo, precisam de cientistas, de conselho científico, mas isso não resolve todos os problemas. Porque aí, no último termo, o político precisa não só saber os fatos, ele precisa saber como agir. Aí, os fatos por si mesmos, os fatos por si mesmos, eles limitam o campo das opções de ação que você tem. Mas eles por si mesmos não vão dizer você como agir. A decisão não é só uma questão de saber os fatos científicos, quer dizer. Sim, mas também vivemos num contexto em que a gente não consegue ter acesso nem aos fatos em si, né? A gente não consegue ter acesso nem a, por exemplo, quantas pessoas estão infectadas nesse momento, para poder ter parâmetros reais, para poder desenvolver uma estratégia de combate ao vírus. Então, nem os fatos a gente tem acesso. Então, acho que tem essa vulnerabilidade que você menciona, e desculpa interromper, mas eu acho que é um tema que faz com que a gente construa esse diálogo. A gente também se sente vulnerável, saindo do contexto moderno como responsáveis pelo conhecimento, a gente também se sente vulnerável ao deparar com os limites do conhecimento, né? Acho que você está levantando esse ponto muito bem. E a própria ciência entender, né, e discutir que existem limites para a ciência em si, isso não é um problema em si, essa questão dos limites da ciência, dos limites do conhecimento humano, não necessariamente precisa ser um problema. É apenas um fato que temos que aceitar e lidar com ele. O interessante é isso, que é precisamente nos limites onde está aí, onde
onde nos confrontamos com os limites das nossas capacidades, é aí onde está a oportunidade de transcender. Eu acho que é exatamente isso que se representa no mito do herói, que é muito comum em muitas culturas do mundo. Aí a luta do herói não é uma luta contra um dragão exterior, contra um monstro exterior. Na verdade, o monstro exterior é como, eu acho que Carl Jung o assinala muito bem. O ponto aí é o dragão, ou o monstro, é na verdade o nosso lado escuro, esse lado que não conseguimos enxergar. Então, para conseguir vencer o monstro, precisamos primeiro entendê-lo e aceitá-lo. Aceitar a nossa própria vulnerabilidade nos permite, a realidade mesma, então, vai mostrar as possibilidades. Mas aí precisamos agir, e a nossa primeira ação, então, é aceitar que não podemos tudo, que não conseguimos, nosso poder não é limitado. Qualquer pessoa vai dizer, o poder humano não é ilimitado, é óbvio que não, mas o curioso é que automaticamente na vida agimos como se fosse ilimitado. É problemático isso, por exemplo, no caso do jeito como a ciência é entendida pela sociedade e é entendida pela política. Às vezes não é questão de como os cientistas entendem o seu trabalho, mas as decisões que se tomam baseadas nesses resultados científicos, como se fossem infalíveis. E não são. E acontece que às vezes também os mesmos cientistas não pode ser, eu não sei, mas eu acho que alguns poderiam falar melhor disso, mas a ciência precisa entender melhor os seus limites, a maneira como realmente ela opera, e também precisa se mostrar à sociedade de um jeito que permita à sociedade participar também da empresa do descobrimento. Porque existe essa coisa, desde a escola. Você entra na escola e é como, então, a física é assim, assim, assim. A força é massa e aceleração. E você pergunta por quê e é como o professor vai dizer, não pergunte demais. É assim, isso, pessoal muito esperto já soube como é isso, você não pergunte. Aí aprendemos a ideia que nós não somos competentes. Isso é muito perigoso, porque isso depois é que se transforma na teoria da conspiração. Quando o público começa a ter dúvidas, às vezes legítimas, sobre os discursos científicos, então aí o público não diz, essas teorias estão um pouco estranhas, vamos revisar bem. Não, o público vai dizer, isso é mentira. E precisamente uma reação contra essa repressão contínua da própria confiança em si mesmo. Mas é um... E agora Desculpa te interromper, Carlos, pode continuar. Não. É uma questão, essa questão da vulnerabilidade é uma questão existencial muito importante, né? Entender os nossos próprios limites, entender o nosso contexto, né? Nossos próprios limites existenciais, minhas possibilidades de existência, que estão atreladas ao contexto em que eu vivo. E essa correlação de forças que você ressaltou, que o Tanabe chama de outro poder. O Lucas tem uma pergunta, não sei se você quer ouvir agora ou se a gente espera mais um pouco, não sei se você concluiu, se está perto de concluir. Eu acho que também, se podemos ler algumas perguntas, sim. Deixa eu... Aqui. Carlos, você acha que poderíamos dizer que não apenas estamos submetidos ao outro poder, mas também, em certo sentido, somos nós mesmos, também o outro poder para os outros, pois eles também dependem da gente? E por isso mesmo devemos reconhecer nossa responsabilidade pelos outros. Na medida em que não apenas nós dependemos do outro, mas o outro também depende da gente. Essa relação talvez ontológica que implica uma ética, né? Nessa questão do Lucas. Eu concordo, eu acho que sim.
Claro, a questão interessante é que outro poder e próprio poder não são duas regiões da realidade separadas, né? O Tanabe também tem muito claro isso. Existe uma relação dialética negativa entre o outro poder e o próprio poder. Dialética porque não é como que são separados. Não são separados. Na verdade, o outro poder precisa se manifestar no próprio poder. De outro jeito, não existe. O próprio poder descansa no outro poder. Então, é uma relação dialética. E negativa, porque assim, bem assim como o outro poder é um limite para o nosso próprio poder, o próprio poder também, curiosamente. O próprio poder não se deixa reduzir completamente ao outro poder. Pelo menos essa é a posição de Tanabe, que eu acho que eu concordo com isso. Então, nesse caso, pode ser, claro, que eu sou o outro poder de alguém, mas isso acontece na medida que eu não controlo como é que eu sou o outro poder de alguém. Porque se eu controlasse isso, esse seria o meu próprio poder. Pronto. E é precisamente por isso que é muito importante aqui a noção de responsabilidade, como aponta Lucas. Eu acho que ele formula melhor do que eu poderia dizer. Ele ficou feliz que é muito você claro e também é o meu limite. Desculpem aí pelo meu portunhol, de fato. Seu português sempre maravilhoso. Matheus perguntou, Carlos e Amanda, uma possível forma de reequilibrar a relação da nossa sociedade com a ciência seria divulgar mais o caráter experimental da falseabilidade do fazer científico? Eu acho que sim. Não sei o que você acha, Amanda. O que você quer dizer com caráter de falseabilidade do fazer científico? Eu acho que o que a gente deve... Falibilidade, o Daniel disse que falseabilidade é também falhabilidade. Então, pode ser que seja falso, pode ser que seja falível, né? Que seja errôneo. E o Lucas está aqui elogiando seu português, diz que é perfeito. Eu acho que eu estou brigando muito com as palavras. Como é que é, Carlos? É que, não, às vezes, eu tenho essa sensação que eu não consigo me exprimir com as palavras certas. Uma sensação que em espanhol é diferente, não é igual. É muito mais difícil para mim em português, mas preciso praticar mais. Então. Precisamos todos praticar mais os outros idiomas. Mas voltando para a questão, o Ramon está perguntando, Tanabe Hajime, vou escrever aqui no comentário. Tanabe. Watanabe mais Tanabe. Vou escrever, vou ver se eu consigo escrever. Tanabe, que é o sobrenome, e o nome, que é Hajime. Japonês. Que é a convenção em japonês. O sobrenome primeiro. Então, falseabilidade, falhabilidade da ciência. Eu acho que a ciência, se a gente está falando em processo educacional, né, a gente tem sempre que voltar para esse entendimento de que precisamos construir uma educação crítica, como o próprio Carlos falou, que a gente é podado diariamente nas escolas a não questionar e apenas a reproduzir o que já foi pensado ou que já foi provado. A gente tem que voltar a discutir uma educação básica, crítica, que possibilita o pensamento autônomo, não só para se discutir ciência, né? Mas também para se discutir filosofia, para discutir uma sociedade em que tenhamos cada vez mais cidadãos, pessoas que sejam capazes de solucionar problemas. Eu acho que essa é uma das habilidades que a gente tem que praticar, principalmente nas crianças, nos adolescentes, claro, nos adultos, mas tendo esse cuidado de discutir isso na nossa educação, seja na Colômbia, seja no Brasil, mas que para mim é um problema generalizado em que a gente
está criando pessoas que reproduzem conhecimento e que não são necessariamente produtores de novos conhecimentos, né? E essa pandemia talvez trouxe uma possibilidade que a gente questione como o ensino é praticado, além de todos os outros questionamentos que estamos aqui constantemente falando, mas, enfim, perdi um pouco a minha conclusão. Mas não sei se você quer acrescentar alguma coisa sobre a questão da ciência, da passabilidade. Eu acho que podemos ganhar muito se distinguirmos duas coisas. A ciência é, num sentido mínimo, a ciência consiste em vamos tentar resolver como é que funciona a natureza e para isso precisamos evidência, né? Vamos tentar encontrar evidência para as ideias que temos sobre como é que funcionam as coisas, como é que funciona a natureza. Aí é isso, a preeminência da evidência, que é o primeiro. Mas isso, eu acho que se levamos isso até as suas últimas consequências, isso precisa se desenvolver como a crítica de si mesmo, da própria capacidade de conhecer. Quer dizer, um completo reconhecimento do peso da evidência implica reconhecer os nossos próprios limites, os limites da capacidade individual, em geral, a capacidade humana de conhecer. E isso tem uma consequência muito importante. E isso eu acho que implica abandonar uma ideia que foi, até agora, central na cultura e na civilização detrás da ciência, que é a ideia que a razão humana pode conhecer tudo o que ela quiser. Que é uma ideia materializada, poderíamos dizer, no modelo da ciência moderna de agora, que é o modelo mecanicista. E o essencial claro, é a ideia de enxergar todos os fenômenos como fenômenos mecânicos, isso é o primeiro, mas é muito mais do que isso. A ideia de enxergar a natureza inteira como mecânica está baseada na ideia que a razão humana pode conhecê-la, porque finalmente o mecanismo as coisas, entanto a razão matemática pode conhecê-las perfeitamente. Eu como sujeito racional, objetifico o mundo e por isso eu sou capaz de conhecê-lo, porque ele é meu objeto do conhecimento, né? Exatamente. Estava lá em Descartes, século XVII, e que curiosamente reproduzimos até hoje sem questionar. Ou questionando ou que essa crítica à modernidade ainda não foi suficientemente radical como para superá-la. Tá rolando uma discussão aqui de Popper, de ciência e filosofia. Pode falar, Carlos, que eu vou olhando os comentários aqui. Eu queria dizer que, claro, uma manifestação muito concreta desse fenômeno é a theory of everything, a teoria de tudo, que alguns ainda tentam formular, especialmente alguns físicos teóricos. Mas aí o problema com tentar formular essa teoria de tudo, essa teoria que compreende tudo, não é tanto tentar a teoria como o ideal que a move, que é a ideia, que esse anseio de conhecê-lo tudo, pelo menos conhecer tudo aquilo que precisamos conhecer. E aí a questão poderíamos até dizer que isso é precisamente, insistir nesse anseio é precisamente o que faria finalmente, o que atrapalharia o descobrimento científico, porque nesse anseio não renunciamos nunca aos nossos pressupostos de partida.
E muitas vezes o descobrimento científico precisa abandonar alguns dos nossos pressupostos. Sim. O caso, por exemplo, da mecânica quântica, as implicações que tem a mecânica quântica é muito curioso, porque precisamente apontam para esses limites, mas na física teórica parece que é uma insistência ainda em não reconhecer essas lições importantes da mecânica quântica para a questão dos limites das capacidades humanas. A gente começou falando de vulnerabilidade, a gente ressaltou como a ciência, como a percepção dos limites do conhecimento, os limites da ciência poderia evidenciar essa vulnerabilidade. E agora eu perguntaria, ao perceber essa vulnerabilidade, o que a gente pode fazer com isso? Né? Se a ciência não dá conta de responder todas as perguntas, o que dá conta? Sabendo que não podemos saber tudo. Como lidar com essa questão? E eu acho que dá para conectar um pouco com o que o Ramon perguntou aqui, de que maneira essa falsa habilidade da ciência se relaciona com a metafísica. É uma pergunta muito difícil, né? Mas eu acho que é questão de não só de enxergar os limites da ciência e as questões metafísicas só à distância, né? Como uma questão aí longe de mim. Não, é tentar enxergar isso dentro de mim. Como isso me afeta a mim mesmo. E é isso que eu acho que uma situação como a desse ano fornece uma oportunidade para fazer esse exercício existencial, poderíamos dizer. Com certeza. Aí a pergunta como é que a vulnerabilidade pode virar a nossa fortaleza? É uma pergunta que eu entender é difícil clarificar isso, esclarecer isso, mas essa é a tarefa agora. Você falou muito de aceitação, né, Carlos? A gente tem 2 minutos para as 7, eu acho que a gente pode chegar às conclusões. Desculpe, pessoal, que eu não vou conseguir ler todos os comentários e perguntas. Tá, estão falando sobre limites da razão, enfim. Mas você citou o Nishitani e a saída do Nishitani para essa questão, né, dos limites do conhecimento racional é a fé, como você também falou, né? Mas uma fé diferente, uma religiosidade diferente, que é uma busca sobre quem sou, né? Uma busca dentro de mim mesmo por respostas. E a resposta estaria, metafisicamente falando, para trazer a pergunta do Ramon de volta, nessa relação de conexão, de relação de rede que temos com tudo que existe, né? Para falar sobre esse tema, eu sempre cito o vírus em si, porque parece muito claro que algo invisível, microscópico, que apareceu numa cidade pequena na China, conseguiu chegar em todos os lugares do globo e mudar radicalmente o nosso modo de viver, né? Isso está relacionado com o nosso modo de vida, né? O modo moderno de ser, a globalização, mas também com esse caráter de conectividade e dependência com tudo que existe, que parece que a gente evita perceber, mas que está claro. Pelo menos se pensamos que precisamos, que dependemos do meio que estamos para existir, que se está muito quente não podemos sobreviver, se está muito frio não podemos sobreviver. Até para comer, eu não planto minha própria comida, eu dependo de outros seres humanos, eu dependo como eu falei, que o sistema, que a natureza esteja favorável para que as coisas se reproduzam, enfim. Mas eu tenho essa impressão que a saída é nesse sentido de autopercepção, autocrítica, autoconhecimento. E queria saber do Carlos nesse último minuto, porque eu já falei demais, afinal a gente está aqui para ouvir o Carlos. Não, é muito claro, eu acho que sim. Eu acho que a situação precisamente nos permite a oportunidade de
entender que não só a nossa capacidade de agir, mas a nossa capacidade de conhecer depende dos outros, depende do outro. Uhum. E isso, inevitavelmente, nos confronta com a opção da fé. Mas é interessante porque aqui a fé não é a fé num Deus exterior, não é a fé numa instituição, não é isso. Tudo isso não é a fé, realmente. A fé é uma questão da confrontação de nós mesmos com os nossos limites. E nesse momento de confrontação com os nossos limites, é a oportunidade de realmente entrar em íntima conexão com a realidade mesma. Aí é que, precisamente, estamos mais cientes de que dependemos dos outros, dependemos de outras condições. Dependemos, nesses momentos, por exemplo, dependemos de outros para a nossa comida, para a nossa saúde. Aí é que ficamos cientes disso. É um passo muito importante. Eu acho que também é um benefício para a ciência. Agora, temos teorias científicas, hipóteses científicas muito mais em que se levanta muito mais claramente essa questão da dependência e da interdependência do que nos modelos anteriores. Uma oportunidade para a ciência também. Uhum. Eu queria falar muito mais, eu queria puxar para o lado da ética e como isso pode ter consequências do ponto de vista ético da ação humana e tal. Mas a gente tem que ficar por aqui, já são 7h02. Queria agradecer muito ao Carlos a dividir um pouco do seu tempo, do seu conhecimento com a gente. Como eu falei, o Carlos é vice-presidente da ALAF, está construindo esse projeto com a gente desde o início e está na Colômbia, nosso braço colombiano. Aí. Aqui trabalhando desde aqui para a associação, claro. E, bom, sim, tem alguns comentários que não conseguimos ler aqui, pode ser mais depois, eu posso conversar também, eu acho que vamos ter o vídeo no YouTube, né, depois. Sim, essa live vai ficar salva e depois, posteriormente, será postada também no YouTube, pessoal. Quem chegou agora, quem não assistiu tudo, vai poder assistir também. Então é isso, Carlos, muito obrigada. Se você quiser finalizar falando alguma coisa, fique à vontade. Eu que agradeço. É isso, eu que agradeço. Muito obrigado com você, com todos aí, pela sua atenção e perguntas. E é isso, a conversa continua. A conversa continua. Um abraço aí. Teremos uma próxima edição do Filosofia na Pandemia. Semana que vem, na quinta-feira, na Alaf-feira, né? Na quinta-feira, teremos Filosofia com Ginga. E fiquem atentos aí ao nosso Instagram, que a gente já posta novidades, tá bom? Obrigada pela atenção de todos e continuamos a conversa. Tchauzinho. Tchau, tchau.